Fala aí pessoal, tudo bem? Professor Lucas Bueno aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa disciplina de programação orientada a objetos. Neste vídeo nós vamos trabalhar o conteúdo chamado herança. Esse conteúdo ele vai nos ajudar a compartilhar código entre as nossas classes, mas sem precisar repetir este código. Então a gente vai ter um código que ele é compartilhado em uma única classe e aquilo que a gente precisar especializar, especificar, estarão em outras classes. Tá certo? Então eu já vou explicar isso melhor para vocês e vamos lá. Como comentei, a gente vai ter então em uma única classe um código comum entre várias outras classes que estarão relacionadas. E assim a gente vai evitar a repetição de código, mas ao mesmo tempo a gente vai conseguir especializar aquilo que a gente precisa especializar. Para que isso fique mais claro para vocês, a gente vai voltar aqui para o nosso projeto da Steam e vamos trabalhar com as classes Player e Developer. Então estas duas classes, elas ainda não estão completas da maneira que eu visualizo elas, e a gente vai ver que elas compartilham uma série de atributos. Então, por enquanto, a nossa classe Player, ela possui um username, um e-mail e uma lista de jogos, enquanto a nossa classe Developer, ela possui apenas um name. Vamos começar alterando já a classe Developer e já vamos padronizar aqui, por exemplo, que ao invés de ter um name do Developer, a gente vai ter também um username. Então eu vou utilizar aqui a função de refatoração do Eclipse, seleciono o name, clico com o botão direito, venho aqui em Refactor e seleciono Rename. Então eu quero renomear ela e vou colocar aqui username, assim como a gente colocou lá na classe Player. E aí notem que o Eclipse já vai alterando aqui todos os lugares que essa referência é também utilizada. Feito isso, basta a gente apertar um Enter, que ele vai efetivar as modificações. Para que fique mais correto, a gente pode até vir aqui, né, no name que é passado como argumento para o método construtor e alterar ele também. O atalho para renomear é Alt Shift R. Seria como se a gente clicasse com o botão direito, fosse na opção refatorar e depois na opção renomear. Mas a gente vai utilizar o atalho aqui para facilitar a nossa vida. Então altero para username e aí ele altera também o que está dentro do método, né? Ele altera apenas o escopo do método, porque é um argumento que veio para este método, então ele vai alterar aqui dentro. A mesma coisa aqui para o método setter. Vou selecionar, vou dar dois cliques aqui no name. O Eclipse já mostra para a gente aqui com uma outra cor de fundo aonde esta variável é utilizada e em que escopo. Então é o escopo deste método e ela é utilizada aqui na linha 12 e também na linha 14. Com Alt Shift R eu consigo renomear, alterar aqui para username e dar um Enter, ele altera em todos os lugares. Então assim a gente já corrigiu pelo menos o nome da referência, a gente deixou padronizado aqui. E também é interessante vocês notarem que aqui na main, ele também vai fazer as alterações quando a gente refatorar. Então, por exemplo, eu tenho aqui o setName, mas a variável, o atributo desta classe não se chama mais name, se chama agora username. Então, com o método a mesma coisa, a gente pode selecionar ele, Alt Shift R e alterar o nome do método. Então, eu vou alterar aqui para username. Dou um Enter e a gente consegue ver que o Eclipse vai refatorar também este método lá na classe main. Então, aonde a gente tinha aqui, a gente alterou qual mesmo? A gente alterou o set por enquanto. Então, aonde a gente tinha aqui o setName, passou a ser agora setUsername. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui para o método getter. Ao invés de getName, Alt Shift R, username. Então, método construtor, método setter e método getter. Agora a gente já tem aqui padronizado com a classe player para username. O Eclipse está demorando um pouquinho aqui para fazer esta refatoração. E agora sim terminou. Eu colocaria na classe developer também um e-mail e também uma lista de games, já que um desenvolvedor, né, uma empresa desenvolvedora, ela também terá um e-mail e também terá uma lista de jogos. Só que ao invés do significado aqui na classe player, que seriam os jogos que esse jogador possui, na classe desenvolvedor, seriam os jogos que esse desenvolvedor desenvolveu e publicou na nossa loja, por exemplo. Feito isso, a gente pode agora
refazer o método construtor para ter também os atributos email e games. Então eu já vou refazer isso. Então vou usar o wizard aqui do Eclipse para gerar o construtor para a gente, utilizando os 3 atributos, Ctrl Shift F para corrigir a formatação do código. E a gente também pode utilizar o Eclipse aqui, vindo com o botão direito, Insert e Generate Getters and Setters para gerar os getters e setters dos atributos que faltam. Então eu vou selecionar todos e clicar aqui em gerar. Sempre gosto de, na sequência, já utilizar o atalho Ctrl Shift F para que o Eclipse corrija a formatação para a gente. Então agora a gente tem a classe desenvolvedor, também com um username, também com um e-mail e com uma lista de games, assim como a classe player. E faz sentido, apesar de elas terem funções diferentes no nosso código, elas, por enquanto, estão compartilhando o mesmo tipo de atributo, então elas possuem exatamente os mesmos atributos. E a herança, que é o conteúdo deste vídeo de hoje, ela vai nos ajudar a evitar esta duplicação de código. Então vejam que a gente tem aqui 3 atributos na classe player e 3 atributos iguais na classe desenvolvedor, com os getters e setters, e a gente poderia ter outros comportamentos também que não apenas os getters e setters. E esse código ele está repetido entre as duas classes, e isso é ruim, porque se nós temos esse código repetido e eventualmente a gente precisa alterar ele, a gente precisaria alterar nos 2 lugares onde ele está repetido. E a gente poderia, por exemplo, esquecer de alterar em um lugar. Isso que a gente só teria aqui em 2 lugares. E se a gente tivesse em mais lugares deste código repetido? Quando a gente fosse dar manutenção, a gente poderia esquecer, o que é uma situação bastante indesejável. Então, para esses casos em que a gente terá classes distintas, mas que vão compartilhar certos trechos de código, a gente pode utilizar esta função aqui do paradigma orientado a objetos, esta ideia chamada de herança. Então vamos fazer a herança aqui para a classe player e a classe desenvolvedor, sendo que estas classes então irão compartilhar estes atributos. A gente poderia pensar no nome de uma classe que seria genérico entre essas duas. A gente já vai começar agora a utilizar a nomenclatura correta, que seria a superclasse. Então a gente terá uma superclasse que terá os atributos e métodos que são comuns, e a gente terá as subclasses, que aí terão os atributos e métodos que serão específicos para cada uma delas. Neste caso aqui, de player e developer, eu criaria a classe user, por exemplo, ou a classe pessoa, alguma coisa assim. Já que tanto um player quanto um desenvolvedor serão um usuário ou uma pessoa dentro do nosso sistema. Tá? Então vamos lá, vamos criar uma nova classe aqui. Vou criar dentro do pacote Entities, já que ela também será uma entidade. Clico com o botão direito, New, Class. E aí a gente vai criar então a classe User. Finish. E o Eclipse já vai criar aqui para a gente esta classe vazia. Agora a gente vai trazer o que é comum entre estas classes, que neste caso aqui serão os atributos, o método construtor e os métodos getters e setters. Então, por enquanto, Ctrl C. Ou melhor, aqui na classe player eu já vou fazer Ctrl X para recortar tudo que está aqui. E agora na classe user eu vou colar este código que vai ser comum. O Eclipse vai mostrar um erro aqui para a gente, já que no construtor a gente ainda tem um método como public player, e não é mais, agora o nome da classe é user, então basta a gente alterar aqui para user. E está tudo certo. Na classe desenvolvedor, a gente vai utilizar também aquilo lá que a gente colocou na classe user, então por enquanto eu vou apenas apagar este código aqui. Então agora a gente já tem a estrutura aqui da superclasse, que é a user, e de 2 subclasses, que são a player e a developer. Então na classe user estarão os atributos e métodos comuns, ela é a superclasse. Na classe player agora a gente vai indicar para o Java que esta classe player é uma classe filha ou é uma subclasse da classe user. E a gente faz isso utilizando aqui na declaração da classe mesmo, uma classe pública chamada player, e a gente vai dizer que ela estende, utilizando a palavra reservada extends user.
E aí o Eclipse vai indicar um erro dizendo que a gente precisa ter um construtor aqui. Se vocês forem aqui nesta lâmpada vermelha, ele vai falar que a gente tem que ter um construtor e que a gente vai fazer ele agora. Da seguinte forma, então é um método público chamado player, sem indicação do tipo de retorno. E aqui dentro a gente vai chamar o super. Quando a gente cria uma classe utilizando ali o Eclipse, ele já cria o construtor. Desculpa, quando a gente cria o construtor de uma classe utilizando o Eclipse, ele já cria aqui o construtor sempre chamando o método super. Agora que a gente sabe que a gente tem uma super classe, é por isso que a gente chama esse método super. Então esse método super é o construtor da classe mãe. Nesse caso aqui, user, que não estende nenhuma classe, ela não é filha de nenhuma, a gente chama esse método sem passar nenhum argumento, porque toda classe no Java ela é filha de uma classe chamada object. Então essa classe ela é basicamente uma classe vazia e a gente chama aqui o construtor vazio. Não é necessário a gente chamar, tá bom? O super com o construtor vazio. A gente pode omitir, mas é uma boa prática a gente sempre chamar também o método super com o construtor vazio. No caso da classe player, que é filha, ou ela estende, ou ela é subclasse da classe user, a gente vai chamar o método construtor da classe mãe, da superclasse, mas ele não pode ser vazio. Ele tem que seguir aqui o método construtor que a gente já tem, que nesse caso é com username, com e-mail e com uma lista de jogos. Então eu vou copiar esta lista de argumentos aqui da classe mãe e o método construtor da classe filha vai receber exatamente estes argumentos também. Então, quando a gente for chamar o super, que, novamente, é o método construtor da superclasse, a gente vai passar o username, o e-mail e a lista de games. Então, assim, a gente consegue agora criar um objeto da classe player, que é subclasse de user. Por enquanto, esta classe player ela não tem nada de diferente da classe mãe. Então até nem faria muito sentido a gente manter ela assim. Mas agora a gente consegue pensar, ou a gente deveria pensar, o que um jogador, o que um objeto da classe player tem de diferente de um objeto da classe user. E eu colocaria aqui como um primeiro exemplo o seguinte atributo. Será uma lista de outros jogadores que serão os amigos. Então um player ele possui uma lista de amigos que são também outros players. E aí a gente precisa importar aqui a classe list. Opa, eu estou trabalhando com vocês com um array list só, né? Então a gente vai utilizar aqui o array list. Por enquanto apenas o array list. Então agora a gente já tem que a classe player ela estende a classe user e, portanto, ela possui todos os atributos e todos os métodos que a classe user possui. Além de tudo que a classe user possui, a classe player ela também possui um atributo chamado friends, que é uma lista de outros players. E agora a gente consegue, inclusive, alterar o método construtor aqui, para quando a gente for criar um objeto do tipo player, a gente passar também uma lista de jogadores, que serão os amigos. E a gente poderia então chamar o método construtor da classe mãe e aqui continuar a criação do nosso objeto do tipo player. Então, this.friends recebe a lista friends que veio como argumento do método. Então agora temos o construtor chamando primeiro o construtor da classe mãe e depois continuando aqui para a criação específica dos atributos da classe player. E poderíamos também criar aqui os getters e setters dos atributos específicos da classe player, que nesse caso é apenas a lista de amigos. E aí está lá. Então agora a classe player ela também tem um comportamento específico, além do comportamento comum da classe user. E vamos para a classe developer. Por enquanto ela está vazia. Então assim como a gente fez com a classe player, a gente irá estender também a classe user. Então a gente está dizendo que um developer, ele é do tipo user, ele vai estender a classe user, será uma subclasse de user.
Agora a gente vai usar o Eclipse aqui, clicando na lâmpada vermelha para gerar o construtor. Cliquei nela, cliquei aqui na primeira opção para adicionar o construtor. E aí o Eclipse já gera, da mesma maneira que a gente fez para a classe User, um método construtor que recebe os argumentos necessários e chama o método super, que é o construtor da classe mãe. Ele coloca até um comentário aqui que esse método foi gerado automaticamente, então vou apenas excluir ele. E nesse momento a gente se perguntaria, o que um developer tem de diferente de um usuário? Que nesse caso é um username, um e-mail e uma lista de games. Então o que um developer poderia ter de diferente? Tá? A primeira coisa que a gente pode notar aqui é que a gente não é obrigado a ter nada de diferente. Se a gente quisesse apenas diferenciar players e developers, a gente poderia. Mas é mais comum que a gente efetivamente tenha atributos e métodos que diferenciam uma subclasse da sua superclasse. Então a gente poderia pensar aí em vários atributos para um desenvolvedor. Um deles poderia ser, por exemplo, o endereço. Suponha que a gente não quer necessariamente registrar o endereço dos jogadores, mas dos desenvolvedores a gente quer. Então a gente colocaria aqui um atributo chamado endereço. E agora a gente pode complementar o construtor, que receberá também um atributo chamado endereço. E a gente faz a inicialização assim. E assim como fizemos com a classe player, a gente pode gerar o getter e setter para este novo atributo endereço. Agora nós temos então a superclasse user, com nome de usuário, e-mail e lista de games. E as duas subclasses player e developer, ambas estendem a classe user e, portanto, possuem também estes atributos e estes métodos. Mas, além deles, a classe player possui uma lista de amigos e a classe developer possui um endereço, assim como os métodos correspondentes para a inicialização de um objeto e para get e set destes atributos específicos. Feito isso, a gente pode voltar aqui na main e agora complementar aqui o nosso menu. O Eclipse está mostrando um erro aqui para a gente. Então, quando a gente vai criar um desenvolvedor aqui, a opção 1, a gente estava apenas lendo o nome do desenvolvedor. Agora, o desenvolvedor ele não tem mais apenas um nome, ele tem tudo que tem em user, que é nome, e-mail e uma lista de games, e também um endereço. Então, a gente precisará ler todas estas opções do usuário. Então, o nome do desenvolvedor nós já estamos lendo. Agora, a gente vai ler também o e-mail. Qual o e-mail do desenvolvedor? A gente vai ler aqui no atributo e-mail. Nome, e-mail, lista de games e endereço. A lista de games é até um pouco estranho a gente ler aqui. O ideal seria que no futuro a gente criasse os jogos e aí adicionasse estes jogos para um desenvolvedor. Então, até já vou fazer aqui com vocês o seguinte, a gente vai alterar o construtor da classe user para ele não receber a lista de games. Então a gente não vai inicializar a lista de games passando como argumento para o método construtor. A gente vai inicializar aqui, ó. Como a gente apenas declarou o atributo games aqui como um array list, quando a gente criasse um objeto, esta lista de games ela estaria nula, sem nenhum objeto já criado. Então aqui a gente vai criar um new array list de game. E assim a gente garante que sempre que nós criarmos um objeto da classe user, a lista de games ela estará inicializada, num primeiro momento vazia, mas já inicializada, porque aqui no construtor a gente inicializou ela. Agora que a gente alterou o construtor da classe user, a gente precisa alterar também o construtor das classes filhas. Então elas não irão mais receber aqui a lista de games e a gente não precisa mais passar também como parâmetro para o construtor super, construtor da classe mãe, já que esse parâmetro não é mais utilizado. E o mesmo vale aqui para developer. Então tiramos aqui a lista de games. A gente pode fazer a mesma coisa para a classe player.
Ao invés de nós passarmos a lista de amigos aqui como argumento para o construtor de um player, o que significaria dizer que toda vez que a gente fosse criar um player, nós precisaríamos já ter a lista de amigos criadas, a gente vai tirar e quando a gente criar um player, a gente vai apenas inicializar aqui este ArrayList. Então a nossa lista, quando a gente criar um player, a lista de amigos estará vazia. E aí a gente pode ir adicionando amigos na medida do necessário. Voltamos aqui para main. Então lemos o nome e o e-mail do desenvolvedor. E agora a gente precisa ler também o endereço. Então qual o endereço do desenvolvedor? E a gente vai ler aqui numa variável chamada endereço. E quando a gente for efetivamente criar agora um desenvolvedor, nós criaremos lá, passando o name, o e-mail e o endereço. Então até já vou refatorar aqui também, chamei de name e e-mail, então o endereço está em português. Alt Shift R para refatorar, e ao invés de chamar de endereço, eu vou chamar de address, em inglês. E assim a gente cria um desenvolvedor agora, utilizando o construtor da classe desenvolvedor, passando o nome, o e-mail e o endereço. Quando o Java for criar o objeto, este método construtor aqui é o que será chamado, com o username, o e-mail e o endereço. O username e o e-mail serão passados para o método construtor da classe mãe, que é a classe user. Já o endereço será utilizado aqui no método construtor da classe developer mesmo, inicializando este atributo que é específico da classe developer. E com isso, a gente tem a main já funcional, criando agora o desenvolvedor com nome, e-mail e endereço. Para complementar aqui ainda a classe main, a gente tem então o método para adicionar um novo desenvolvedor, para listar, está listando apenas com username, mas tudo bem, e um para remover e um para atualizar. No método de atualizar, a gente está apenas lendo aqui o username. Agora a gente vai não apenas ler o username, mas como nós iremos também ler o e-mail e o endereço. Então vamos lá. Qual será o novo e-mail do desenvolvedor? E a gente vai ler aqui na variável e-mail. E aí, ao invés de chamar o dev.setUsername, nós vamos chamar aqui o dev.setEmail. E o valor que será passado é o que a gente leu na variável e-mail. E a mesma coisa para o endereço. Qual será o novo endereço do desenvolvedor tal? String address dev.setAddress aqui. E agora a nossa main está novamente completamente funcional. A gente consegue cadastrar um desenvolvedor, listar os desenvolvedores cadastrados, remover ou alterar um desenvolvedor. Então esse é o início ainda da herança. Vocês já aprenderam agora como fazer. Então a gente, revisando, a gente define uma classe principal, neste caso aqui a classe user, que tem tais atributos e tais métodos, e depois definimos as classes filhas, que elas estenderão a classe principal, a classe mãe, a superclasse, né? Temos várias maneiras de chamar aí a superclasse, mas ela coloca também atributos e métodos específicos aqui. Nesse caso de player, a lista de amigos, e no caso do desenvolvedor, um endereço. Agora, toda vez que a gente alterar um método da classe user, ele será alterado tanto para o player quanto para o desenvolvedor, já que eles estendem o código que está na classe user. Sendo assim, esse código ele é comum entre player e developer. Então tudo que está aqui é comum entre player e developer, e se a gente quiser alterar, a gente só precisa alterar aqui, deixando as especificidades para a classe player e a classe developer. Nos próximos vídeos a gente vai entender o que é a palavra-chave reservada protected, que é um qualificador. A gente também vai entender uma grande vantagem da programação orientada a objetos, que surge aqui quando a gente começa a trabalhar com a herança, mas não apenas, que é o polimorfismo. E a gente também vai
fazer reescrita e sobrescrita de métodos. E aí, a vantagem, as grandes vantagens aqui de trabalhar com herança ficarão mais evidentes. Para este vídeo, eu queria que vocês entendessem então como a gente operacionaliza a herança. Temos um método comum em uma classe e a gente especifica métodos e atributos específicos nas classes filhas. Tá certo, pessoal? Então até o próximo vídeo e valeu!